Eu estava pensando num texto para trazer a palavra nessa noite e o irmão Emerson confirmou essa palavra no nosso coração ao falar exatamente sobre o texto que Deus tem colocado no nosso coração para falar com essa igreja, né? Quero convidar a todos para abrir a Bíblia no livro de Lucas. Deus tem confirmado a tua palavra nessa noite. Livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, versão um pouquinho diferente. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai vossas redes para pescar. 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram os barcos de maneira tal que iam a pique. 8. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Que o Senhor abençoe a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, esse texto Deus tem colocado no nosso coração para trazer a palavra à igreja. É um texto muito comum, muito usado, principalmente quando se fala sobre vocação, sobre o chamado dos discípulos, a vocação, Deus nos chamando para a obra. Mas nessa noite estamos no culto da vitória, irmãos. E Deus tem colocado no meu coração de ampliarmos um pouco essa visão e focarmos nos milagres e naquilo que Cristo pode fazer em nossas vidas. O que Deus pode fazer em nós, os milagres que Deus pode fazer em nossas vidas. E por que Jesus tem feito esses milagres na nossa vida? Quando olhamos para esse texto, no primeiro momento, a situação que temos é que Jesus está vindo e a multidão está apertando, a multidão está junto dele, querendo ver a sua palavra. Quem está vindo ali é Cristo. E quando ele ora em direção à praia, os pescadores tinham encostado o barco, haviam 2 barcos, eles encostaram o barco e estavam lavando as redes. E é nesse contexto que começa uma história de milagres, uma história do que Cristo pode fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Naquele momento eles estavam lavando as redes, porque eles já tinham trabalhado durante toda uma noite, já tinham tentado pescar, eram pescadores eficientes, eram pescadores experimentados, eram pescadores profissionais, mas trabalharam durante toda uma noite e não pegaram nada. E o que eles estavam fazendo era lavando as redes para guardar. Estavam encerrando a pescaria. Estavam encerrando uma pescaria que não trouxe nenhum resultado. Quando eles estavam ali lavando as redes, aquilo ali significa desistência, cansaço. Acabou, hoje não tem mais pescaria. O que nós alcançamos foi só isso. Já jogamos redes para todos os lados e não alcançamos nada. Era o momento de lavar as redes para guardar. Não tinha mais o que fazer. Já estavam cansados de trabalhar durante toda aquela noite. Mesmo experimentados, não tiveram resultado. Lavar as redes naquele momento significa fraqueza. Lavar as redes naquele momento significa desistência. Lavar as redes naquele momento, isso significa desistir. Por hoje chega,
não dá mais. Muitas vezes, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, nós estamos vivendo quadros como o quadro daqueles pescadores. Muitas das vezes nós nos encontramos lavando as redes, desistindo, cansado, fatigado, estressado. Não dá mais, eu não vou conseguir. Foi uma noite de trabalho, um dia de trabalho, um ano lutando para alcançar o objetivo e não consegui. 5 anos, um mês, eu não sei quanto tempo, mas pode ser que você esteja já lavando as redes, cansado, desistindo, com medo, fraco, pensando que não dá mais, não dá para dar mais um passo. Mas é sobre isso que eu quero olhar nesse texto, é sobre isso que Deus tem colocado no nosso coração. É que quando nós estamos numa situação como eles estavam, quando nós estamos desistindo, quando nós estamos fracos, quando nós estamos cansados, quando nós estamos sem força, quando nós estamos olhando para trás, tem uma saída, tem uma solução. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo 5 coisas nesse texto que me mostram que não é tempo de desistir, que não é tempo de lavar as redes, não é tempo de guardar a rede. Eu aprendo nesse texto, em primeiro lugar, é que quando eles estavam ali lavando as redes, Jesus vinha, mesmo com toda aquela multidão apertando, Jesus olhou e viu que eles estavam lavando as redes. Jesus olhou e viu que eles já tinham desembarcado. Olhou e viu que eles já estavam na praia. Querido, quando nós estamos numa situação como essa, Jesus está vendo. Jesus está vendo que você já está lavando as redes, que você já está sem força, que você está desistindo. Está vendo que você está fraco. Jesus está vendo que você está precisando de uma palavra. Jesus está vendo que você está precisando de um auxílio. Jesus está vendo que você está precisando de um ombro. Talvez no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, no seu lar, no seu casamento. Jesus assuma o controle. Convide Jesus para vir ao barco. Pedro, naquele momento, ele não pensou 2 vezes. Jesus pediu para entrar no barco. Pedro deixou o barco disponível para que você tenha deixado a sua vida disponível para Jesus guiá-la. Você tem aberto espaço para que Jesus entre na sua vida, como Pedro deixou naquele momento. Pedro, segundo o livro de Lucas, aquele era o segundo encontro de Pedro com Jesus. Pedro já tinha encontrado Jesus naquele momento em que Jesus cura a sogra de Pedro. Pedro sabia que era Jesus, e a primeira coisa que ele fez foi deixar Jesus entrar no barco. É isso que Jesus quer fazer nessa noite na sua vida. Ele está falando: olha, você precisa abrir o seu coração para que eu possa entrar, para que eu possa te orientar. Sabe o que acontece quando Jesus entra no barco, querido? Ele acalma a tempestade. Nós podemos ver no texto mais à frente, no próprio livro de Lucas, que Jesus acalma a tempestade. Capítulo 8, versículo 24. Chegando a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e se fez bonança. Quando você deixa Jesus entrar no seu barco, ele acalma a tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que está acontecendo na tua vida hoje. Eu não sei que tipo de tempestade tu tem passado. Não sei que tipo de tempestade tu tens vivido. Mas uma coisa eu sei: que se você deixar Jesus entrar no teu barco, ele vai acalmar a tempestade que está na sua mente, a tempestade que está na sua vida, a tempestade que está te importunando. Jesus vai fazer bonança, vai repreender o vento. Quando Jesus entra no barco, ele acalma a tempestade. Faça como Pedro fez naquele dia, deixou Jesus entrar no barco. É a oportunidade que Jesus está te dando hoje. A segunda coisa que eu aprendo, que quando nós já estamos lavando as redes, é que se você deixar Jesus entrar no teu barco e
e guiar a sua vida, te orientar, é Ele que sabe onde está o peixe. Olha o que diz o versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava ao barco da multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, às águas profundas. Até aqui. Eles pescaram. À noite, normalmente, os peixes ficam nas partes mais rasas, na costa. E eles tinham pescado muito naquela região, porque eram pescadores experientes. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Mas Jesus chega para aqueles pescadores experientes e fala: olha, agora vamos para as águas profundas. Um pescador experiente sabia que durante a noite, ao amanhecer, os peixes ficam na costa. E Jesus fala: não, nós vamos para águas profundas, vamos para o alto mar. Quando Jesus entra no seu barco, você tem que deixá-lo, ele te guiar. É Ele que sabe onde está o peixe. É Ele que vai te mostrar onde está o peixe. Se você não deixa Jesus te guiar, você vai jogar a rede no lugar errado. Você vai jogar a rede, ela vai voltar vazia. O que eu aprendo com Jesus é que Ele está falando: olha, vamos para o alto mar, vamos para as águas profundas. É um desafio. Ele está lançando um desafio. No livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 12, nós temos a história de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 12. Naamã é uma história bem conhecida, acredito que todos devam conhecer. Ele tinha uma doença, ele tinha um problema, e uma menina que trabalhava em sua casa fala: se ele conhecesse o profeta. E ele vai em busca do profeta. E quando ele chega lá, o profeta Eliseu não recebe, manda um mensageiro e fala para ele: olha, manda ele mergulhar 7 vezes ali no rio. E o que ele fala? Ué, mas eu vou mergulhar nesse rio, se lá em Damasco os rios Abana e Farfá são muito melhores do que esse. São rios de águas limpas. Não seria mais fácil eu ser curado lá do que curado aqui? Às vezes nós estamos como Naamã, jogando a rede no rio errado. Se ele não ouvisse a mensagem, a palavra do profeta, ele ia procurar a cura no rio errado. Não era lá nos rios de Damasco, era onde o profeta o mandou mergulhar. É onde Jesus mandou mergulhar a rede. Quando Jesus está no barco, nos guia. Se você deixar, Ele vai mostrar para você. É nas águas profundas, é no alto mar. Não é do jeito que você quer, não é onde você está, não é da maneira que você está entendendo que é, mas é da maneira que Jesus mandar. É no local que Jesus mandar, é no horário que Jesus mandar. A pesca normalmente era à noite, na madrugada. Aquele horário já não era um horário ideal para a pesca, mas era o horário ideal que Jesus mandou. Às vezes você está querendo fazer do seu jeito, está seguindo a orientação errada, porque não está seguindo a orientação de Jesus. Então a segunda coisa que eu aprendo é que Jesus sabe onde está o peixe.